Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala, Fernando. Fala, Ulisses, beleza? Tá bom? Vamos lá. O pessoal tá entrando aí. Tranquilo? Chegou em casa agora, cara? Cheguei agora, deu tempo. Tranquilo? Trabalhou muito hoje? Correria, né? Mas se tá corrido, tá bom. Então tá bom. Então, o pessoal tá entrando aí. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. A gente vai começar a falar da quiropraxia esportiva, tá? Então, tô Beleza. eu aqui, tô o Fernando. Ah, o nosso objetivo aqui é entender melhor o que é quiropraxia esportiva, é, comparando com a fisioterapia esportiva. Qual é a visão, o que o cliente que vem buscar você com a quiropraxia, o cliente esportista, o que ele quer, o que ele espera de você, o que a gente tem para oferecer além da fisioterapia normal, né? Então, é isso. O nosso objetivo aqui é esclarecer essas dúvidas em relação à abordagem esportiva da quiropraxia e também da fisioterapia, para a gente entender o que um complementa o outro, o que um faz de diferente do outro, tá? Então, só para a gente dar início, antes de você se apresentar, Fernando, então, meu nome é Ulisses Gama, eu sou quiropraxista, a gente vai estar falando da quiropraxia esportiva. A conversa hoje é com o Fernando Rached, é um fisioterapeuta com muita experiência na parte esportiva, de atletas de alto nível, de MMA, de crossfit. Ele, além de ser também fisioterapeuta, ele é quiropraxista, ele trabalha com a quiropraxia, ele tem a formação completa do TIC também. Então, ele usa demais as ferramentas da quiropraxia também no seu atendimento. E aqui, eu quero... Essa live é muito mais para me conhecer também como que é o trabalho do Fernando nessa abordagem do atleta de alto nível, tá? E a gente vai saber dele como que ele usa as ferramentas da fisioterapia, da quiropraxia, formando essa quiropraxia esportiva, tá? Ô, Fernando, antes da gente começar... Bom, a gente já começou, né? Eu me apresentei. Eu queria que você se apresentasse, me dissesse da tua formação, primeiro como fisioterapeuta, né? As experiências que você tem na área da esportiva e a tua formação em quiropraxia. Conta um pouco do teu currículo, da tua história aí pra gente. Beleza. Bom, meu nome é Fernando Rached, sou fisioterapeuta, formado pela PUC aqui em Campinas. E desde sempre eu quis trabalhar e seguir para essa linha de fisioterapia esportiva, né? Sou ex-atleta também de basquete, então já tive que usar bastante desse tipo de serviço. Sei quanto é importante isso, né? Já se machucou muito? Já? Um pouquinho, né? Tem uma sequela, né? Esporte de alto rendimento já fica mais complicado. E você jogou aonde? Você jogou aonde, basquete? Eu passei por diversos clubes aqui do Brasil e já joguei nos Estados Unidos também. Fiquei um tempo nos Estados Unidos para jogar basquete. Aí depois eu voltei para cá e dei continuidade à parte de estudos aí, né? E Legal. hoje eu tenho essa veia bem mais de fisioterapia esportiva. Basicamente é isso que eu faço. Como você Certo. falou, hoje eu trabalho muito com o público de CrossFit, desde atletas de nível recreacional até atletas de elite. Trabalho também com futebol americano e com MMA profissional, né? MMA e lutas Legal. de modo geral. Eu trabalho muito com terapia manual, fiz a minha base de quiropraxia, fiz com você inclusive, né? Base de Certo. quiropraxia clínica, fiz a parte de quiropraxia instrumental e completa, quiropraxia avançada, com o Dr. Legal. Márcio também. E tem minha base de tratamento é baseada numa linha de trabalho americana. A minha formação, a maior parte dela foi com base americana, linha de trabalho americana. Muito para essa parte de mobilidade de movimento, interpretações de padrão de movimento e como agregar isso na sua linha terapêutica, no dia a dia com pacientes e atletas, que do ponto de vista de complexidade, o atleta é muito mais complexo do que o paciente comum, o paciente ortopédico, vamos colocar assim. Certo. O paciente atleta é um paciente todo multifatorial, né? Tem muita coisa envolvida e na maioria das vezes tem que resolver tudo em muitíssimo pouco tempo. Isso é verdade. O resultado tem que ser para ontem, tudo que você puder fazer de Mas, maneira mais... pera um pouquinho. Antes da gente continuar, me diz uma coisa, da tua formação,
onde que você fez essa formação específica de mobilidade? Você fez com quem essa formação? Porque assim, ó, isso que você está falando é um pouco diferente do padrão da fisioterapia esportiva, é isso? Sim, foge um pouco do padrão convencional. Você consegue mostrar para a gente, explicar para a gente em relação à fisioterapia esportiva o que seria, como que funciona o padrão mais comum e essa tua formação específica, hein? Porque essa outra parte de formação, eu fiz toda a parte pautada nessa via americana de tratamento, que se baseia muito no conceito de mobilidade e movimento, interpretação de padrões. Fora isso, eu fiz a minha formação americana do tríos anatômicos também, que com essa bagagem que eu tive do tríos anatômicos, dentro do contexto América Latina, sou eu que faço essa linha de tratamento. O tríos anatômicos é aquele do livro lá, né? Isso, todo mundo usa o livro. Isso, é o livro do Tom Myers, que muita gente já deve ter visto em algum momento, aquele figura de quadro cheio de cadeias cruzando no quadro. Sim. Ah, legal. E você fez a formação aonde? Eu fiz lá nos Estados Unidos, todas essas, né? Então, não, você foi para os Estados Unidos? Todas. Que legal. Tá. Então você tem as cadeias e você tem outros cursos também nessa linha lá. Sim. Pautei toda a minha base de trabalho nessa linha americana, que é uma linha bem diferente. Aí, tanto que você tinha falado da diferença da linha de trabalho da fisioterapia esportiva daqui com a linha de trabalho que a gente vê lá fora. Aqui não é tanto pautado essa parte de mobilidade e movimento, é muito mais um trabalho terapêutico aqui. Agora está começando um pouco mais essa parte de reabilitação mais funcional, mas nada comparado ao que tem lá fora, que o pensamento já foge completamente disso. É uma coisa muito mais de terapia manual, pôr a mão, interpretar padrão, saber como você visualiza isso no seu atleta, no seu paciente, como você interpreta, como você faz ele entender também, que é uma parte importante do tratamento, e como juntar tudo isso para o resultado final, né? Ter essa somatória de fatores aí para direcionar para a melhora do atleta e melhora do rendimento também. Legal. Antes da gente entrar na conversa sobre quiropraxia mesmo, assim, eu lido eventualmente com algum atleta, principalmente amador, né? Mas quando a gente observa a fisioterapia esportiva, a gente percebe que a fisioterapia esportiva ela é praticamente igual à ortopedia, com foco em acelerar o processo de recuperação, mas é o mesmo padrão da visão da ortopedia convencional da fisioterapia, né? E aí É que hoje, nesse meio, assim, a gente vê, por exemplo, assim, quem trabalha com a parte esportiva consegue resolver qualquer tipo de problema, assim, do ponto de vista ortopédico, por essa alta complexidade que o próprio atleta apresenta. Diferente da parte ortopédica mais convencional, que já fica um pouco mais engessado numa certa linha de tratamento e um certo tipo de conduta que você tem que seguir. O atleta vai apresentar muitos outros tipos de problema, muito mais complexo. Então, assim, o tanto que você tem que ter de linha de raciocínio, de estabelecer os seus próprios padrões ali para você direcionar, a complexidade é muito maior. Tá, a gente daqui a pouco vai se aprofundar nisso, mas eu queria fazer um comentário em relação à quiropraxia, eu queria ver o que você pensa em relação a isso, né? Porque assim, o meu foco principal é a quiropraxia. Fazem 23 anos que eu trabalho com quiropraxia, depois eu virei fisioterapeuta também, tenho algumas formações específicas, mas a percepção, a sensação que eu tenho, a diferença do atendimento de um atleta de alta performance, de uma pessoa comum, de um cliente normal do nosso consultório, é que assim, eu vejo que o cliente normal, muitas vezes, atendeu a demanda dele, diminuiu aquela dor nas costas, aquela dor lombar, ele simplesmente encerra o tratamento e está tudo ok, né? E a gente percebe que muitas vezes o atleta, ele quer um algo a mais, ele quer um ganho a mais, ele quer uma mobilidade a mais, para não só ficar sem dor, né? E cá para nós, para um atleta de alto nível, a dor é uma constante, não é isso? Sim. Todo dia ele alto rendimento alto rendimento, ele está sempre batendo lá no teto, né? Isso o desgaste é grande. E o que eu acabo percebendo é que a pessoa comum esgotou a queixa deles.
Passou a dor, ela vai embora. O atleta, ele Exatamente. pode ficar com você, na verdade, a de eterno, né? Sempre eterno. acompanhando nessa performance no ciclo de tratamento, é isso? É isso, porque assim, a gente pega na base não só do problema também, né? A gente trabalha tanto para essa parte de resolução de problema que ele já está, o quadro que ele já está Da atual, queixa. da queixa atual, com a parte preventiva também de qualquer outros possíveis problemas que ele possa apresentar, e melhora de gestual, né? Do modo geral, a gente está buscando melhora de performance também. Não só, Entendi. não só o tratamento de lesão, mas sim a melhora de performance. Legal. Tá. Ó, e assim, a visão que eu tenho, na minha pouca experiência, eu tenho pouca experiência com atleta mais um amador, né? Mas é o que a gente percebe é o seguinte, em relação à quiropraxia. E falar de quiropraxia, a gente tem diversas linhas de quiropraxia, diversas formas de avaliar, diversas formas de tratar, né? A minha impressão, e eu queria saber o que você pensa disso, já que você também usa a fisioterapia e a quiropraxia, na minha percepção, a quiropraxia para o esporte, a quiropraxia esportiva, ela, na verdade, é um passo além da quiropraxia normal. Porque na quiropraxia, inclusive para o pessoal que não conhece, tá? Vou falar um pouquinho, não para você, mas para o pessoal que está ouvindo aí. A quiropraxia, o quiropraxista, ele é capaz, independente de tendo ou não tendo alguma queixa, a gente consegue identificar quais as regiões que estão sem uma mobilidade ótima, né? No caso, a gente denomina de subluxação. A gente identifica essa subluxação com ou sem dor, né? Através de uma palpação de movimento. Tem outras formas de avaliar também, o leg check. Eu particularmente, uso basicamente a palpação de movimento. Então, a partir disso, que você identificou as regiões, independente da queixa, independente da dor, a gente identifica as regiões que não estão com um ótimo funcionamento, a gente corrige. Né? E o que eu percebo é o seguinte, o atleta ele requer um passo além disso do que somente esgotar os sintomas. Né? A partir do momento que você criou essa habilidade, você domina a quiropraxia, você consegue avaliar de uma maneira tranquila essas articulações, você identificando de uma maneira mais apurada, mesmo sem sintoma algum, a gente acaba conseguindo fazer com que o atleta tenha uma performance mais longa. O que a impressão que eu tenho, eu queria confirmar com você, dentro dos ciclos de treinamento a gente consegue uma recuperação mais rápida, né? Para ele poder novamente girar esse ciclo e conseguir a performance máxima da data específica. Como é que você vê a quiropraxia? Cara, é essa impressão que eu tenho. Você concorda? Você tem algum ponto a acrescentar? Sim, é que hoje, assim, a quiropraxia esportiva é aquela quiropraxia assertiva. Aquela quiropraxia assertiva, que é como eu te falei, a parte para trabalhar com atleta é o que mais você vai precisar pontual, específico e mais rápido que você conseguir fazer. Então, a quiropraxia esportiva é a coisa mais pontual e precisa e específica possível. Entendi. Legal. Atrelado a isso, tem até a parte da minha vivência, né, com os atletas, né, que além da parte de avaliação quiroprática normal, que a gente já está habituado a fazer, eu misturo também com a minha veia de trabalho. Então, não é só a parte de avaliação normal quiroprática, tem a parte de interligação toda de cadeia, também que eu faço utilização, também vinculado a toda a parte de gestual, de melhora de performance, análise de vídeo, feedback visual. Então, tem todo um contexto um pouco, um passo a mais ainda do que só a avaliação quiroprática. Além acho que aqui é pouco passivo, né? Assim, a gente já faz a avaliação específica da quiropraxia, faz a correção. E a mais disso, você usa o que? Uma abordagem miofacial? Assim, quando eu uso uma abordagem miofacial, né? Sim. Eu queria ver se você usa e qual é a forma que você usa. Como é que é essa avaliação da sua abordagem miofacial na performance esportiva? Eu costumo começar bastante com o feedback visual para entender como é que está o padrão de movimento do atleta, do paciente, seja ele fazendo alguma coisa ali ao vivo durante a sessão, algum vídeo que ele tenha gravado, alguma coisa assim, que assim, isso é uma coisa que eu sempre peço para os meus pacientes. Mas peraí, Fernando, explica direitinho que eu quero entender esse negócio. Eu acho que tem mais gente querendo entender como é que você trabalha. Essa avaliação visual é no gesto do esporte ou são alguns movimentos específicos que você cria
para avaliar essa amplitude de movimento? Como é que você faz isso? Dá um detalhe melhor para a gente. São as duas coisas, na verdade. Eu pego do feedback que ele tem de gestual ali, que eu quero entender como que ele se movimenta durante a prática dele normal, para saber identificar como ele usa alguns padrões de compensação, como é que está desenvolvendo todo o gestual dele. Além disso, a gente faz alguns testes mais específicos para determinadas atividades físicas que demandam certas regiões. Por exemplo, até um esporte que faz uma demanda muito overhead para acima da cabeça, é um tipo de avaliação, algum outro tipo de esporte que demanda muito mais explosão de quadril, membros inferiores, é um outro tipo de avaliação, são avaliações mais específicas para a gente... Mas essa avaliação, assim, você pede para ele fazer um movimento e você observa, você usa agoniômetro, porque assim, você está falando de avaliação, a gente tem vários tipos de avaliação na fisioterapia e na quiropraxia, né? É simplesmente visual, é tátil, você palpa, como é que é, cara? Explica melhor aí, solta o ouro aí, meu. A parte de movimento, ela é tanto visual, porque eu tenho toda uma parte de programa aqui que eu vou fazer nas análises de angulação. Fora isso, tem a parte tátil também, parte visual de fotos, a gente vai vendo também, e a parte muito importante também, a parte do paciente, sentido durante a avaliação. A gente faz a avaliação, ele sente como é que tá, para ele ter um sinal de comparação. Depois a gente faz toda a parte de ele refaz todo aquele teste de novo para ele ter o próprio sinal de comparação, de melhor ou não. Tá. Então você usa a linha de base ou o sinal comparável, cada um usa uma denominação. Então você faz uma linha de base, avalia, trata e reavalia para ver se muda a performance. Isso. Entendi. Tá. E assim, dentro dessa abordagem que você faz, melhora mais a dor ou melhora mais o desempenho e a performance? Você consegue ver nesses dois pontos qual é a melhor atuação desse teu trabalho? Olha, para mim, na minha concepção de trabalho, as duas coisas estão muito atreladas, porque se eu sou atleta de conseguir diminuir dor, consequentemente ele vai aumentar a performance dele. Certo, entendi. Mas só que assim, da minha parte clínica que eu vejo o aumento de performance é assim, exponencial. E consequentemente vai diminuir diversos outros padrões que ele tinha e vai diminuir a dor dele. Só que o principal objetivo que a gente vai é o quê? Que ele não sinta dor para ele conseguir performar. Tá, entendi. E me diz uma coisa, como é que é o acompanhamento com os... Porque assim, isso a gente pode fazer, eu faço com atleta amador, você faz com atleta amador e profissional, né? O atleta amador, a gente vê que a demanda dele é um pouco menor, ele pode vir, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Como que é para o atleta de alta performance, aquele que está batendo no teto na performance o tempo todo, o acompanhamento? Quantas vezes na semana? Como que me explica mais ou menos como que é? Eu estou dizendo para o cara que está trabalhando lá no máximo mesmo. Como que é esse dia a dia, Fernando? Assim, hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo da parte do MMA que eu estou inserido. Essa abordagem com os atletas ela é semanal. Uma vez por semana? Pelo menos uma vez na semana. Essa parte presencial mais assim, tátil, vamos dizer assim. Mas só que dentro disso também eu encaixo todo um cronograma de parte de exercícios específicos e de parte de mobilidade, seja ele só de uma coisa assim, não, digamos assim, não voltada para o gestual específico, mas alguma outra desordem que queria apresentar. Aí vai ser como se fosse uma tarefa de casa, para ele fazer essa fixação. Tá. Então, olha só. Então, você tem um trabalho presencial, onde você usa a terapia manual e o exercício. A partir desse encontro semanal presencial, você faz uma avaliação e passa a tarefa para conseguir o objetivo desejado. Exatamente. Para ter essa fixação neuromotora aí, né? Para a gente ter essa fixação certa do corpo, entender aquele padrão, aquele tipo de ativação, aquela musculatura, aquele gesto de movimento, como tem que começar, como tem que terminar, como se desenvolve. Quanto tempo, olha só, quanto tempo o teu atleta gasta com o seu exercício diariamente? No máximo uns 15 minutos. 15 minutos? No máximo. Legal. Entendi. Dependendo da fase, dependendo do objetivo, né? Exatamente. Mas em média 15, no máximo 15 minutos em média. Exatamente. Que legal, cara. Porque por exemplo, aí eu monto todo
cronograma com base no período de treino que ele está. Se está no período que ele está política de volume de treino, é uma coisa. Se é um volume de deload, é uma outra coisa. Então, aquele, Tá, por exemplo, ele vai ter um evento próximo, é outro foco. Então, a gente vai tá. adaptando sempre o objetivo para aquele período de treino que ele está passando. Tá. Então, assim, como a gente está falando da quiropraxia esportiva, eu queria que você observasse dentro da tua experiência, e tua vasta experiência com o esporte. Não, primeiro uma pergunta. Você chegou a trabalhar dessa forma que você trabalha com e sem os ajustes da quiropraxia? Não, você teve uma época que você fazia só esse trabalho muscular Só. teve uma época que você não fazia quiropraxia. Sim. Explica para mim o que mudou, né, com esses atletas em termos de resultado, o que deu mais resultado, o que não deu mais resultado, para a gente entender onde entra os ajustes, a visão própria da quiropraxia nesse contexto do esporte, da quiropraxia esportiva. Quais os pontos fortes e os pontos fracos dos ajustes? Assim, para mim, antes, ficava o caminho um pouco mais longo. Assim, Entendi. Aí a quiropraxia veio para mim para encurtar caminhos, assim, para Olha que maravilha, entendi. deixar a coisa mais fácil, assim. Entendi. Porém, assim, ela é uma coisa que demanda um raciocínio clínico grande em cima disso. Então, você tem que conhecer bem o seu paciente, seu atleta, para você ser muito assertivo com isso. Porque, como eu falei, às vezes a gente está, por exemplo, tá em algum evento, alguma coisa, para ser aquela coisa pontual, a gente tem 2 minutos para fazer alguma coisa ali, você já tem que conhecer, tem que saber e já, pum, já para fazer. É coisa rápida e específica. Então, Entendi. com a Quiro, associada a isso, ajudou muito nessa assertividade de, tipo, tem o que fazer aqui, o teste é esse, aqui, com essa amplitude, com essa rotação, é nesse processo, é aqui. Então, acaba Entendi. encurtando muito o caminho. Ah, legal, legal, muito bom. Então, o atleta que vai com você tem um encontro semanal presencial e você passa a lição de casa, né? Sim. Um atleta amador, ele ainda é a mesma sequência? Você chega um momento que vocês A passam sequência mais muda um pouco. os encontros? É que depende do grau que ele já tá, que ele vem me procurar. Por exemplo, se tá um grau muito mais agudizado, assim, a gente tem que fazer um encontro um pouco mais próximos, até para a gente ter um controle desse quadro, para depois conseguir espaçar um pouco mais. Mas Tá, depois, tirando essas exceções de quadro mais agudos assim, o encontro é pelo menos mensal, que daí a gente consegue fazer essa manutenção e não deixar ter um acúmulo tão grande de coisas. Porque como ele já vem fazendo aquele trabalho diário, sei. ele já vai condicionando. Aí quando ele volta para cá, é sempre, por exemplo, eu brinco que a gente começa sempre com um monte de coisa que a gente precisa fazer. E cada vez vai Entendi, diminuindo cada vez mais o que a gente precisa ter de ajuste ou ter de fazer de intervenção. entendi. Não, fantástico. Assim, pensa assim, é um custo-benefício excepcional, né? A Sim. pessoa ser acompanhada por uma pessoa com experiência no esporte, né? Fazer o ajuste. Eu que também trabalho com amador, geralmente eles fazem cada mês ou cada 2 meses. Na verdade, vai muito da necessidade do mês, né? Porque Uhum. eles são atletas amadores mesmo. Sim. Eu faço uma abordagem miofascial também, mas estou muito curioso para saber como é que você trabalha em relação a essas abordagens miofaciais, né? Sim. E no caso, quais são as queixas que você percebe assim que a visão simplesmente ortopédica, né, da fisioterapia falha? Existe algum problema bem específico que a visão ortopédica falha ou é muito lento e juntando a quiropraxia com a visão esportiva a gente consegue acelerar mais? Tipo assim, um modelo padrão mesmo disso. Ou não existe? Todas as Assim, patologias são assim? não, na verdade acontece muito, por exemplo, com referente à dor lombar, por exemplo, que na maioria das questões ortopédicas o enfoque vai ser sempre para essa questão puramente lombar. E na conceito esportiva, pelo menos na minha prática clínica, é sempre sempre o quadril ali uma peça-chave.
Então, sempre tem alguma repercussão de quadril que gera uma repercussão na lombar. Às vezes o problema primário não está na lombar, ali é só uma repercussão. E não necessariamente a abordagem é só ali. Tem paciente meu que vem com Entendi. lombar, eu nem mexo na lombar dele. Legal. Já vai ter aquele alívio já vai ter alívio de sintoma, melhora de movimento, melhora de padrão, melhora de consistência. Mesma coisa acontece com o Legal. joelho, na maioria das vezes. Porque, assim, na visão americana, um problema de joelho é causado ou por uma falta de mobilidade de tornozelo ou por uma falta de mobilidade de quadril. O E aí quadril. vai gerar como se fosse uma força resultante, quadril, tornozelo, já vai força resultante para cá, Sim, bem no joelho. Então, o que vai certo. acontecer? A repercussão vai ser sempre ali no joelho ou de um desarranjo muscular ali de toda essa região, tanto quadril Entendi. como de membros inferiores. E Entendi. na maioria dos casos ortopédicos, o enfoque vai ser somente de joelho ali, por uma tendinite patelar. Vai ser só ali, a Entendi. abordagem só ali, só ali, só ali. O contexto é um pouco mais Legal. global. Entendi. No caso, por exemplo, na quiropraxia pura, sem essa visão esportiva que você tem, né? Uhum. A articulação do joelho pensando em fêmur e tíbia é um ponto fraco para a gente trabalhar, porque assim, Sim. também a gente mantém a visão de uma hipomobilidade lá em cima, no quadril ou no tornozelo, né? Eu, particularmente, avalio muito e vejo muito a articulação sacroiliaca, né? Uhum. Não com a visão. Ó, e veja bem, a avaliação que a gente faz na quiropraxia, ela não é a visão sintomática como da fisioterapia, é muito diferente. É muito diferente, né? Sim. A visão da fisioterapia, na terapia manual da fisioterapia, normalmente é sintomática em relação à articulação sacroiliaca. A gente vê na questão funcional, inclusive a gente vê não uma posição estática do ilíaco anterior ou posterior, a gente vê se existe um movimento, uma amplitude normal, né, na movimentação, apesar de pequena, por seu centro de gravidade, isso pode repercutir tanto para cima como para baixo, né, tanto na dor lombar como na dor no joelho, né? Mas especificamente na articulação do fêmur com a tíbia, a gente tem pouca atuação, a não ser, né, pensando em patela e fíbula. E isso sim, e às vezes a gente tem alguma questão da patela ou da fíbula que está influenciando, gerando uma dor no desconforto no joelho. Aí, pensando na quiropraxia pura, sem a tua visão esportiva, tá? A quiropraxia pura, ela vai dar um bom resultado nisso, né? Mas o que eu achei mais interessante, é que é o seguinte, a quiropraxia, ela tem essa visão global, né? Independente da região da queixa, e essa tua visão muscular de cadeia, como é que não é cadeias, trilhos anatômicos, né? E você se baseia em cima disso, também tem essa visão global de uma maneira diferente, né? Eu acho que usando tudo, o complemento e o resultado deve ser bastante interessante, não é isso? Sim, com certeza. É que, além de tudo isso ainda, por exemplo, pensando no joelho que a gente estava falando anteriormente, a parte do joelho em si tem toda a parte de repadronização de movimento. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu sinto dor quando eu agacho. Então, a gente vai ter toda essa parte de abordagem, tanto a parte quiroprática como a parte de tecidos, essa interligação de todas as cadeias que passam ali, mas também fazer toda a reinterpretação de como fazer o movimento. Entendi. Então fala um pouquinho mais disso aí. Então, olha só. Então, a gente tá falando sobre a abordagem do atleta, né, na quiropraxia esportiva. A gente já falou dos ajustes, a gente já falou dessa visão de cadeias que você usa. E agora você está falando que talvez seja a finalização, a padronização de movimento. Não é isso? Isso. O que é assim, essa padronização de movimento tem a ver com essas trilhos anatômicos, cadeias musculares, como é que é? Tem a ver sim, porque assim, batendo, por exemplo, hoje com a prática, né, você vai desenvolvendo certos nuances aí de avaliação. Hoje, por exemplo, a partir de observar o atleta fazendo algum tipo de movimento, eu já consigo interpretar dentro da cadeia quais pontos que precisam ser trabalhados, qual ponto que está em déficit ali. Então só um minutinho, essa avaliação é tanto para o movimento que ele vai fazer, como para a terapia manual que você vai usar? Exatamente, para as duas coisas. Muito legal, muito interessante.
Quais as ferramentas que você usa para trabalhar? Lógico que além da maca, né? Que a gente está falando de quiropraxia, a gente usa uma maca. O que mais que você usa, Fernando? Quais os recursos que você usa? Se você usa algum outro aparelho também para utilizar? Como é que você... Hoje eu trabalho bastante com o TIC também, que é uma ferramenta que acaba ajudando bastante, principalmente de quiropraxia instrumental, né, o TIC. Legal. Além disso, eu trabalho com bastante agulhamento, só que o agulhamento associado a essa parte de cadeias. Então, não é agulhamento puro e simplesmente no ponto, no trigger point, que é o mais comum de a gente ver por aí, essa Sim. associação. Fora isso, eu tenho algumas ferramentas que é de uso, que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que eles chamam de materiais essenciais, né, que é o Essential Tools, que é uma floss band, como se fosse uma bandagem elástica, que a gente usa para dar uma pressão no tecido. Dentro disso, ela tem duas espessuras, cada uma vai ser para direcionar para uma coisa. E com isso, com essa pressão que fica ali de tecido, como se fosse uma espécie de garrote, a gente consegue manipular toda a face sem perder a prega de tecido. E além disso, eu uso ela para também fazer todo esse deslizamento da cadeia e do trilho sem ter essa prega sem ter essa perda de contato de tecido, para conseguir fazer toda a movimentação e conseguir interpretar para qual vetor eu tenho que trabalhar mais, é onde está mais travado. Então a tua ferramenta é uma bandagem de elástico? Uma bandagem elástica, eu uso algumas bolas também. Tem uma aqui é uma bola dupla, assim, né? Uma bola normal e uma esfera um pouco maior. Sei. A base de trabalho é essa. Tudo isso? Tudo isso. Legal, cara, legal. Muito bom, muito bom. Em relação, assim, você já falou da quiropraxia, você já falou das ferramentas que você usa, né? E, assim, esse acompanhamento, você me falou de um acompanhamento presencial e um com os exercícios, né? Você faz o acompanhamento online dele, é possível, no WhatsApp, você fazer uma avaliação, como, na verdade, não fazer avaliação, mas a continuidade da avaliação e das orientações em relação aos exercícios, não? Sim, eu tenho alguns pacientes meus que moram fora do país, a gente faz todo esse acompanhamento, ainda mesmo eles estando lá. Por meio de vídeo, faz chamada de vídeo, por exemplo, eles vão no local de treino deles, a gente vai fazendo, vai tendo os feedbacks, vai orientando de novo, a gente vai conseguindo fazer, mesmo à distância. Legal, cara. Então, assim, o não presencial não é um impeditivo para isso. Legal. Quais são as regiões do CrossFit que tá essa febre louca, cara? Eu sei porque eu tenho um pensamento aqui, eu queria ver qual a tua observação em relação ao CrossFit. Qual a região mais recorrente de dor no pessoal do CrossFit? Existe isso? Não? A primeira ou a segunda? Tem alguns red flags que a gente conhece hoje do CrossFit próprio, que começa principalmente pelo ombro, lombar e joelho. Só que, principalmente, o padrão de ombro vem muito que o CrossFit é relativamente uma modalidade nova no Brasil, né? Ele veio tá aqui faz um pouco menos de 10 anos, comparado com a musculação, uma coisa muito nova. E a gente tem uma grande parte dessas pessoas que praticam CrossFit hoje, que elas migraram da musculação convencional para o CrossFit. E com isso, elas carregam muitos padrões da própria musculação. Entendi. Então, padrão de encurtamento dessa cadeia anterior e falta de mobilidade por falta de trabalho, né, em cima disso. Então, como o CrossFit é uma modalidade assim que desempenha um papel grande de movimento, exige muita coordenação motora para você conseguir desempenhar bem, são movimentos complexos, então acaba tendo uma demanda um pouco maior. Tá, entendi. Mas só que nada que assim, é que todo mundo fala que o CrossFit machuca, né? CrossFit machuca. Ele tem algumas vertentes aí em cima disso. Vai depender muito do lugar onde você está treinando, isso para qualquer tipo de modalidade, né? Certo. Quem te orienta também, né? Se você tem um profissional que sabe te orientar, sabe identificar se está fazendo certo, se está fazendo errado, que consegue te guiar para uma progressão correta de todos os padrões de movimento. E também se você se conhece bem, né? Se você sabe até onde você pode ir, você sabe ouvir o seu corpo, você consegue interpretar o que você está fazendo. Entendi, legal. Assim, ó, só para fazer um comentário para os colegas da quiropraxia que estão
assistindo a gente, por exemplo, o que eu vejo muito recorrente no CrossFit é a região de cervical e trapézio, Uhum. mas muitas vezes comandada por uma alteração cervical mesmo, né? Então, É, pensando cervical e exclusivamente torácica da... alta, né? Isso, é isso que eu ia falar, né? Assim, pensando não só nas cadeias, nos exercícios, mas, por exemplo, se você trabalha com um ajuste, você é quiropraxista, né? É fundamental a gente estar avaliando em termos de palpação de movimento, de subluxação, ou do método que você usa para avaliar. Torácica alta é fundamental, né? E muitas vezes a cervical baixa, e só que algumas vezes, Fernando, essa eu não sei se você conhece, a gente percebe que não só os ajustes a gente vai conseguir o resultado, mas eu também mando as lições de casa dentro dos exercícios de direção de preferência, né? Sim. E eu percebo que muitas vezes a retração cervical é um movimento muito necessário para o pessoal, principalmente quando joga o braço para cima, que a cabeça acaba avançando um pouco. Então, A maioria dos movimentos dentro do CrossFit, você tem que fazer essa marcação de extensão com anteriorização, né, de cervical. Então acaba exigindo demais, tanto para essa parte anterior, né, mais central, como a parte posterior também mais central, que é essa parte romboide, sim. escapular, paravertebral, né, como um todo. Então essa E região assim, acaba ficando mais prejudicada. puxando para a visão da quiropraxia, por exemplo, né? Assim, a gente tá percebendo que são trabalhos complementares, não é isso? Sim, Mas sim. eu quero bater firme, porque a minha experiência maior é a quiropraxia, então vai ter que corrigir a torácica, né? Vai ter que Uhum. corrigir a cervical, né? Para o centro de gravidade, a pélvica, que você falou do quadril, eu vejo muito a sacroiliaca, síntese pública, quando existe a subluxação na síntese pública e é corrigida, a performance melhora de uma maneira absurda em termos de força, de velocidade, de agilidade, né? Então, seria os pontos principais que a gente vê na avaliação. Lógico que você sempre vai avaliar antes de ajustar, mas seria torácica alta, né? E a pelve, são pontos de Chaves equilíbrio, aí. pontos chaves, né? Mas o ponto chave que eu estou falando é ponto na visão da quiropraxia. É, Da forma que você trabalha, também existem pontos chaves em termos de cadeias aí, não? sim, principalmente para essa região do saco ilíaca, porque essa região de quadril é bem o cruzamento de várias cadeias ali, o cruzamento central de cadeias é no quadril. Então, essa região de quadril e torácica alta é uma região bem importante para esse tipo de cadeia, onde vai gerar bastante repercussões, né? Tanto para a parte mais superior como para a parte de baixo. Entendi. Isso. E você vê como são duas visões distintas, né? Das Acaba se cadeias cruzando e da bastante. quiropraxia, que acaba se coincidindo, né? E você acredita que se fizer só o ajuste dentro da visão pura da quiropraxia, você também vai alterar as cadeias, às vezes sim, às vezes não? Como que você vê, o que você passa, para quem não conhece o trabalho de cadeias que você faz, né? Dessa reeducação do movimento, só o ajuste ele influencia para alguns, quanto influencia? O ajuste influencia muito, né, para essa região de cadeias, É porque muito? porque a parte toda de tecido tá ligada também nessa parte articular, então tá tudo envolvido ali. Entendi. Porque assim, tem dois principais problemas que a gente tem que conseguir identificar. Se o problema é de caráter, assim, mobilidade, a gente pensa em movimento de articulação, e caráter de flexibilidade, pensa em parte de tecido como um todo. Mas Entendi. só que uma coisa está ligada na outra. Um exemplo bom, por exemplo, assim, chega o atleta e fala assim, não consigo, se eu flexiono o tronco para frente, consigo encostar a mão no chão. Eu estou todo encurtado a musculatura de trás. Não Entendi. necessariamente, porque às vezes ele está só com um déficit de flexão de quadril ali. A sacroiliaca em déficit, a gente corrige aquela sacroiliaca em déficit, ele melhora toda a parte de amplitude de movimento que até então não tinha. Legal. Porque assim, Legal. Entendi. Então olha só, dá para dizer que só a quiropraxia pura ela já faz o trabalho e essa visão de cadeias, tanto de liberação como reeducação do movimento, seria um requinte dela, seria um aprofundamento dessa na, ver, reabilitação. na verdade, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer assim, que a quiropraxia vai melhorar tudo isso, vai ter toda essa parte de repercussão, e a parte de cadeias e de tecido, ela vai fazer com que isso dure mais tempo.
Ah, vai dar durabilidade. Ainda Entendi. mais útil que Legal. ainda. Legal. Tá. Muito bom, Fernando. E assim, eu queria falar para o pessoal que está assistindo a live aí, é o seguinte, eu dou o curso de quiropraxia desde 2003, né? Já faz um bom tempo. E eu tô com a honra aí de convidar o Fernando para fazer uma participação no curso de quiropraxia que vai começar agora em junho. E ele, da parte que eu vou dar de membros superiores e membros inferiores, ele vai entrar com essa visão de cadeia justamente nesse curso. Então vai ser o nosso curso de capacitação em quiropraxia. Vai ser em Campinas, vai começar na segunda quinzena de junho, né? E o Fernando vai estar participando justamente, complementando com essa visão esportiva. Então, nesse nosso curso de capacitação, você vai ter o conhecimento do que hoje o mercado chama de quiropraxia clínica, que são os ajustes das diversificadas, então a avaliação pela motion palpation e os ajustes das diversificadas, tá? O Fernando vai entrar com toda essa visão esportiva, então você vai fazer o curso de quiropraxia clínica, você vai ter a visão esportiva que o Fernando... E eu tô louco para aprender também, né? Tô louco para aprender. Eu convidei ele com segundas intenções, né? Na verdade, que é para mim aprender. E a gente ainda vai ter um módulo que aí vai participar eu e o Fernando, que ele tem as experiências dele e eu tenho as minhas. A gente vai abordar todas as ferramentas mais populares e mais importantes da quiropraxia, que é o TIC, o adjuster, o drop, né? E a mesa de flexão e extração. Eu particularmente, tenho uma experiência... A minha escola de drop, Fernando, acho que eu já te contei, né? Eu caí de bicicleta, trinquei o húmero direito e por um bom tempo eu tive que trabalhar só com a mão esquerda. E graças ao drop da maca, realmente eu consegui fazer isso. E aí a gente vai desenvolvendo a experiência. Então, nesse curso que a gente vai ter em junho aqui em Campinas, é o único do ano. A gente só não faz mais do que um de forma alguma aqui em Campinas, né? Porque minha agenda fora aí é Fortaleza, Santos, outras cidades aí, em Minas, tá bem cheia, mas a gente vai fazer somente um curso aqui por ano em Campinas, vai começar em junho, onde você vai ter a formação completa do que se chama quiropraxia clínica, a visão do esporte que o Fernando vai passar, né? E as ferramentas que a gente tem, a mesa de flexão de estação, tem as mesas de drops, tem todas as ferramentas onde você vai utilizar tanto a avaliação que a gente passa, o Fernando vai mostrar a experiência dele no leg check, que ele trabalha bastante com isso também, essa experiência minha é pouca, ele tem bastante experiência nisso, onde você vai conseguir ter um curso bastante completo, né? E no final, depois do encerramento do curso, a gente vai marcar mais um dia, com 1 ou 2 meses depois, onde a gente vai se encontrar novamente e vai fazer a revisão de tudo que for necessário, tá? Então, é um curso aí que a gente vê, quando a gente organiza, a gente consegue fazer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente vê que funciona melhor, né? E o objetivo principal é esse aí, tá? Então, quem tiver interesse no meu perfil, no perfil do Fernando, a gente tem as postagens lá, só mandar um direct, entrar em contato com a gente se você tiver interesse. Você que é fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, quer entrar no mundo da quiropraxia, tá? Eu, dentro da quiropraxia, trabalho há 23 anos, dou aula acho que há 20 anos já. O Fernando, com uma grande experiência, grande bagagem aí da parte esportiva, você vai sair realmente com uma formação bastante completa, com o recall depois de 1, 2 meses, onde você vai poder experimentar tudo isso, né? São 4 seminários que a gente vai fazer, um seminário por mês. E veja bem, é muito importante para você que quer aprender quiropraxia ter esse tempo para estudar entre um seminário e outro. Essa coisa de acumulado para conseguir pôr em prática, ver, testar, fazer. Para ter dúvida, né, Fernando? Né? Exatamente. E ter dúvidas. Você acabou de explicar como é que você vai ter dúvida se você não experimentou ainda. Então, é um curso de 4 seminários, um por mês, e depois a gente vai ter um encontro ainda, que isso não tem data, a gente só vai combinar, para a gente revisar tudo, tirar todas as dúvidas. Então, o convite para o pessoal é esse aí. E, Fernando, eu queria que você desse um alô, diz aí, resume para a gente a visão da quiropraxia dentro da parte esportiva que você domina tanto. Eu
eu estou engatinhando, meu negócio é a quiropraxia, mas você domina bem essa parte da esportiva. Faz um resumo geral de como que você vê um paciente, que hora que entra o ajuste, que hora que... Assim, um resumo básico de como que é essa visão da quiropraxia esportiva, que muitas vezes é isso que eu quero aprofundar e muita gente quer saber também que está na live aí. Normalmente, assim, a parte da quiropraxia, como eu falei, ela encurta caminho para mim. Então, eu começo sempre com a minha parte de avaliação, né? A parte específica, a parte gestual. Dentro disso, eu começo pelo ajuste. Então, sempre legal. Pelo ajuste. Tanto ajuste instrumental como ajuste manual. Depois só deixa eu interromper um pouquinho. Porque é o que eu falo para o pessoal, o fisioterapeuta que vem trabalhar com a quiropraxia, é mais ou menos, eu falo a mesma coisa do que você falou. Tenta primeiro o ajuste aqui do quiropraxia, porque você vai encurtar vai ser tão rápido, se for, né, a causa for a subluxação, que aí depois você continua com a fisioterapia normal, né? A gente tem um atalho ótimo. Só te interrompi um minutinho, porque é isso que eu falo para o fisioterapeuta também que quer tratar. Então vai lá. Eu uso como esse atalho, que dentro disso eu vou analisar as repercussões que ainda estão lá, que ainda são aquelas repercussões de tecido, que por conveniência do que tinha de subluxação, elas apareceram ali. Então aí eu vou e trabalho em cima daquilo que vamos dizer assim, entre aspas, do que ficou faltando ali, que não conseguiu ser sanado pela quiropraxia. Fora, legal. Logo aí, como sequência, já entra a parte mais ativa, a parte de movimento, a parte de exercício, tudo voltado para o gestual específico. Legal, cara. Muito bom, muito bom. E dói o que você faz? Assim, face é um tecido muito sensível. Assim, sempre que está trabalhando com a face é uma coisa sensível, mas é aquela coisa de liberação facial que a gente vê na internet, assim, é uma coisa completamente diferente, não é aquela coisa sofrida, assim, de... Legal. Legal. Cara, Fernando, queria te agradecer aí a atenção, né? Depois de um dia de trabalho aí, a gente bateu um papo. Muito legal. Só aumentou mais minha curiosidade. Eu estou ansioso para nosso módulo, acho que vai ser o terceiro módulo do curso aqui em Campinas. Estou ansioso para conhecer. Estamos convidando aí quem estiver assistindo, quem quiser conhecer, vem bater um papo com a gente, manda um direct aí, a gente passa todas as informações. Na verdade é o seguinte, gente, essa parte, o curso ele é completo, tem a clínica, tem as ferramentas, mas essa parte esportiva, dificilmente você vai ter um profissional com essa experiência, com essa bagagem para você aprender, tá? Então fica o convite aí para quem quiser conhecer pessoalmente essa prática, é só entrar em contato com a gente vai conversando, tá bom? Ô, Fernando, pode falar. Por mais que você às vezes fala assim, mas eu não trato tanto atleta, assim, não tem essa vivência de trabalhar com esporte, mas por mais que você não tenha, se você souber, assim, trabalhar com uma coisa, digamos assim, você já vai ter um exemplo da coisa mais difícil que tem para você ter de trabalho. Então, se aquilo funciona para aquele paciente que já é complexo, é multifatorial, para você colocar na sua prática clínica normal do dia a dia vai ficar ainda mais fácil. Maravilha, e vocês viram que a implementação do método é simples, né? Não é aquela coisa que você precisa de 3 vezes na semana, até com um cara de alto nível, 1 encontro por semana. Então é uma coisa extremamente viável. A visão do mercado em relação a você, mesmo que já trabalha com quiropraxia, conhecendo isso, vai ser totalmente diferente, tá bom? Sim. Então é isso aí, cara. Muito obrigado, boa noite. Valeu, Ulisses. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Nos vemos até mais aí. Valeu. Falou. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.